Como lidar com as coisas que acontecem no teu dia a dia de forma inesperada? TV quebrou, carro estragou, perdeu algo importante, cartão foi clonado. Se você ainda não me conhece, eu sou Gabi Antunes e seja bem-vindo ao canal. Aqui a gente troca uma ideia sobre um estilo de vida leve, sobre minimalismo, produtividade, autoconhecimento e também alguns assuntos relevantes para levar uma vida cada vez mais consciente, mais presente e mais produtiva. E hoje então a gente vai lidar com as coisas inesperadas. Pois é, quantas vezes a gente está ali organizado no nosso dia a dia, tem um cronograma, tem um plano, tem uma agenda, mas acontece algo que nos tira do eixo, nos tira do centro, né? Algo que a gente não esperava, algo que a gente não estava contando. Eu procuro classificar essas coisas que acontecem de duas formas: emergências e exceções. Porque assim eu consigo então entender o que eu faço caso seja uma emergência e o que eu faço caso seja uma exceção. E além dessas duas formas de classificação que eu tenho para as coisas inesperadas que acontecem no dia a dia, tem um insight muito importante que eu vou deixar no final desse vídeo. Mas e aí, como é que a gente lida com essas coisas que são inesperadas, que acontecem sem que a gente estivesse contando? O que são as emergências? Emergências são aquelas coisas que somente eu posso resolver e tem que ser no dia que aconteceu, tem que ser naquele momento. Como, por exemplo, alguma coisa relacionada com a saúde, tanto minha quanto de alguém que está próximo a mim, ou um cartão que foi clonado. E nesse caso de emergência, como eu tenho que resolver e vai ter que ser naquele momento, os dois principais pontos que eu acabo focando primeiro, amor fati. Como eu já falei em um vídeo anterior, amor fati significa você amar o destino, ou seja, respeitar, fluir, se adaptar. As coisas nem sempre vão acontecer do jeito que a gente quer, da maneira que a gente projeta, mas a gente pode focar naquilo que está ao nosso controle, que é nós mesmos. Então a gente tem sempre dois caminhos: o caminho de negar, o caminho de fugir e o caminho de aceitar. Aconteceu uma emergência, você pode ficar nessa negação, de ficar reclamando, de ficar se lamentando, ou você pode simplesmente entender, certo, aconteceu isso, o que eu posso fazer para resolver? E dedicar a tua energia totalmente, integralmente a isso. Por que não? A vida realmente não é como a gente gostaria, a vida ela simplesmente é, e quem tem que se adaptar somos nós mesmos. Então o primeiro caminho que eu justamente fico quase que como um mantra, né, repetindo quando acontece uma emergência, é justamente o amor fati. E o segundo caminho que eu sigo quando eu estou no meio de uma emergência, que é aquilo que só eu tenho como resolver e que tem que ser resolvido naquele momento, é entender o que eu posso fazer depois de resolver isso para eu sentir que meu dia ainda tenha valido a pena. Será que eu posso ter um momento de autocuidado, fazer uma meditação, ou sair fazer uma caminhada, ou ter um momento com a Dani, ou ter um momento com alguém da minha família? O que eu posso fazer para eu sentir que o meu dia valeu a pena, mesmo que eu tenha passado o dia todo buscando só resolver aquela emergência? Talvez as coisas não fluíram, eu estou me sentindo mal, mas aí é nesse momento que entra a adaptação, que entra justamente a consciência, o poder que a gente tem de reagir àquilo que nos aconteceu de forma positiva e entender o que a gente pode fazer para sentir que esse dia valeu a pena. Certo? Então, essa é a primeira classificação. Quando surgir uma emergência, você tem esses dois caminhos para seguir. Quando surge uma exceção, o que são as exceções? São problemas que acontecem que não estavam programados, que você não esperava, mas que acabaram acontecendo, mas que não precisa ser você para resolver e nem precisa ser naquele momento. Como, por exemplo, uma TV estragou ou o teu carro estragou. Você pode chamar um Uber, você pode chamar um mecânico, você pode levar a TV no concerto em um outro dia. Aí, para isso, eu geralmente sigo dois caminhos também. Primeiro caminho, ou eu delego essa função, como por exemplo, estragou o carro. Se eu estava indo até um lugar e estragou o carro, eu chamo o mecânico e chamo o Uber. O mecânico vai levar o carro para mecânica para ver o que tem e o Uber vai me levar até onde eu preciso chegar. Problema resolvido. Agora, quando o problema não pode ser delegado, mas
não tem um momento certo para fazer. Quanto antes eu fizer, melhor, mas não tem aquela emergência de ter que ser naquele mesmo dia, eu simplesmente coloco para que isso seja resolvido na minha segunda-feira. Porque segunda-feira é o dia que eu deixo para fazer algumas coisas que eu realmente preciso fazer, que acabaram surgindo na outra semana, ou como, por exemplo, pagar contas, ir no mercado e algumas coisas de casa e do cotidiano da semana que eu tenho que fazer. E o principal insight que fica em relação às emergências, às exceções, às coisas que acontecem de forma inesperada, é você ainda assim seguir organizando a tua semana e organizando os teus dias. Porque já teve algumas pessoas que eu fui prestar consultoria em relação à produtividade, que chegavam e me diziam que já não organizavam mais a semana porque durante a semana acontece coisa inesperada e aí, já que não vai acontecer do jeito que ela organizava, ela não organizava para não se decepcionar. Mas aí talvez seja um dos maiores, se não o maior erro. Se você não organiza a tua semana, se você não organiza o teu dia, você acaba desperdiçando muito do teu tempo e muito da tua energia, porque você fica reativo e acaba fazendo as coisas conforme elas surgem para você e não conforme você se organizou. Aí você passa o tempo todo correndo para um lado, correndo para o outro, mas sempre com a sensação de que não saiu do lugar. Continua organizando a tua semana, continua organizando o teu dia, e aí sim, quando surgem as coisas inesperadas, você simplesmente segue esse caminho. Se é o caminho da emergência, que tem que ser somente você para resolver, e tem que ser naquele dia, você segue com o mantra Amor Fati e faz o que tem que ser feito, se adapta e entende o que você pode fazer para ainda assim sentir que o teu dia valeu a pena. Agora, se é uma exceção, ou seja, se não tem que ser você, você pode delegar. E se não tem que ser naquele dia, como uma emergência, você pode agendar. E aí você agenda para um melhor momento, para você então resolver essa pendência. Ficou claro? Se é você e tem que ser no dia, é emergência, vai ter que fazer. Se não precisa ser você e não tem que ser no dia, é uma exceção. Você pode delegar ou você pode agendar, certo? Espero que o vídeo de hoje tenha sido relevante para você. Espero que a partir de agora as coisas inesperadas que aconteçam no teu dia a dia sejam menos desgastantes mentalmente e emocionalmente para você e você consiga seguir diante dos desafios, diante dos obstáculos da vida de forma mais fluida e mais tranquila. Se você ainda não deixou o like no vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo, ó, porque quando você deixa o like, você diz pro YouTube que esse vídeo foi relevante para você e ele recomenda para pessoas que, assim como você, querem resolver essas tretas aí do dia a dia de forma mais fluida, certo? Se você ainda não é inscrito, não esquece de se inscrever, é só clicar no botãozinho vermelho que está aqui embaixo. E também, se você quiser acompanhar um pouco mais do meu dia a dia, é só você me acompanhar lá pelo Instagram, @minimalistaprodutivo. O link tá aqui abaixo também. Um grande abraço para você, a gente se encontra por aí ou no próximo vídeo e bora pra cima!